Bom dia, turma! Bom, iremos dar início hoje ao segundo bimestre, tá? Segundo módulo do livro didático. Iremos entrar com conteúdo de segmentos proporcionais, tá bom, gente? Antes de mais nada, nós vamos ver aí o que é um segmento de reta, tá? Antes de entrarmos com o conteúdo, nós vamos lembrar o que é um segmento de reta, né? Vamos ver o que é uma razão, tá? Para que vocês possam entender melhor o que é um segmento proporcional, tá? Vamos ver proporcionalidade, o que é uma proporção, o que é uma razão, tá bom? Então, segmento de reta, gente, nada mais é que o quê? Que um pedaço de uma reta, né? É vocês tomar um pedaço de uma reta através de dois pontos, o quê? Distintos, tá? Então, se tomarmos dois pontos, A e B, né? Nós temos aqui dois pontos, A e o ponto B aqui, de uma reta R. Determinamos um pedaço dela, foi o que eu falei, vocês estão tomando um pedaço dela, da reta R, chamado de quê? Isso aqui eu chamo de segmento de reta, né? É quando você tem um início e tem um fim, tá? É quando nós temos um início e temos aí um fim, tá? Então, esse pedaço aqui entre A e B, nós vamos chamar de quê? De extremos, tá? Nós temos aqui os extremos da reta, tá? AB, tá? Que indicamos por A, veja bem, ó, que indicamos por AB, ó, tá? Essa é a indicação de um segmento, tá? De um segmento de reta. A reta R é chamada de reta suporte do segmento, tá bom, gente? Então, só para lembrar. Então, o que é, olha, uma reta? Uma reta, ela não tem início e não tem fim. Ela é infinita para ambos os lados, né? A semirreta, só para relembrar aí, ó, ela tem um início, né? E não tem um fim, né? Ela é infinita para um lado apenas, né? Ela tem um início e não tem fim. E o que é um segmento de reta? Um segmento de reta é essa extremidade aqui, ó. Ela tem um início e tem um fim, tá vendo? Isso aqui nós chamamos de segmento de reta, tá bom? Segmento de reta. Então, só para lembrar o que é um segmento, tá? O que é um segmento de reta aí. Então, só para refrescar aí a cabecinha de vocês, nós vamos ver agora, gente, o que é uma razão, né? O que é uma razão? Uma razão, gente, nada mais vocês vão lembrar aí, é uma divisão, posso chamar também de uma fração, tá? É quando o numerador, né, o número que está lá em cima da fraçãozinha, quantas vezes ele vai caber no denominador, tá? É quando você divide o número de cima pelo número de baixo, tá bom? Vou explicar aqui, ó. Então, eu tenho aqui, olha, por exemplo, eu tenho 2 terços. Eu tenho uma razão, onde 2 está para 3, né? Quantas vezes o número 2 cabe no número 3? Tá bom, gente? Aqui eu tenho uma divisão, tá? Eu posso escrever dessa forma aqui, olha. 2 está para 3, tá? Então, segmento de reta é um conjunto de todos os pontos de uma reta que estão limitados por 2 pontos. Foi o que eu acabei de explicar, tá? São extremidades de um segmento, sendo um deles o ponto inicial e o outro ponto, que é o ponto B, né? Um ponto inicial e um ponto final. Não é possível dividir um segmento de reta, né, por outro, mas é possível o quê? Realizar a divisão, né, entre as medidas dos dois segmentos. Então, você vai realizar essa divisão dos dois segmentos através de quê? Através da razão, tá? A medida de um segmento sobre a medida do outro segmento. Você vai transformar isso daí em uma razão. Aqui eu tenho, olha, aqui eu tenho a medida de um segmento, né? Estão vendo aí, ó, 2 centímetros, a medida desse segmento aqui, tá? Então, a razão de segmento AB, né? A razão de segmento AB e do segmento CD, denotado por aqui, AB dividido para CD. Então, é a medida do segmento dividido pelo outro segmento, né? Nós vamos descobrir o quê? A razão entre eles, tá? Para saber se são proporcionais, tá bom? Entre as suas medidas, tá? Então, aqui, olha, o
O que é um segmento proporcional? Você lembra lá de proporcionalidade? É uma igualdade entre duas razões, né? O que é uma proporção? Uma igualdade entre duas razões, né? Quando você tem uma fração e essa fração ela é igual a outra, né? Por que acontece isso? É quando a divisão entre elas são as mesmas, tá? Então, ó, proporção é a igualdade entre duas razões equivalentes, duas frações equivalentes. Né? O que são duas frações equivalentes? São frações iguais, né? Elas têm o quê? O mesmo resultado. Se você for fazer a medida, a divisão do numerador pelo denominador, né? Das duas frações, você vai ter o mesmo resultado. Daí elas são o quê? Equivalentes. Você simplificando, né, por um número natural, né? Essa fração e simplificando a outra também por um número natural, você vai obter sempre os mesmos resultados. Ou multiplicando por um número, você vai obter sempre os mesmos resultados, tá? Então, a proporcionalidade entre segmentos de reta através das medidas desses segmentos, tá? Então, vamos ver aqui exemplos disso, ó. Nós temos aqui, vamos considerar primeiramente um caso particular com 4 segmentos de reta. Aí vocês vão ter o quê? Uma proporção, tá? É o que? A igualdade entre duas razões. Vocês vão ter a medida das razões, ó, 2 está para 3, né? Como 4 está para 6. Então, eu tenho uma igualdade entre duas razões aí, tá? Eu tenho uma proporção, né? Então, quando eu tenho, olha, 2/3 está para 4/6, eu tenho aqui, olha, uma igualdade entre duas razões. O que aconteceu aqui, gente? Essa fração ela é igual a essa, né? Essa fração é igual a essa. Se você for dividir 2 por 3, você vai encontrar um resultado, e 4 por 6 você vai encontrar o mesmo resultado. Por quê? Porque elas são iguais, tá? Aqui, se eu for multiplicar, olha, por 2, ó, 2 vezes 2 eu tive 4. 2 vezes 3 eu tive quanto? 6. Então, elas são iguais. O que é a propriedade da proporção, né? É o que? Quando você multiplica, olha, cruzinho e cruzadinho, olha, se der o mesmo resultado nas multiplicações, você tem uma proporção, tá? 2 vezes 6 dá quanto? Dá 12. E 3 vezes 4 dá quanto? Dá 12. Então, quando você tem essas duas multiplicações aqui, você multiplicando aqui o numerador pelo denominador da outra fração e o denominador pelo numerador da outra fração, e vocês terem os mesmos resultados, olha, deu 12 aqui e aqui deu 12, né? Então, eu tenho o quê? Eu tenho uma proporção, tá? Essas duas frações são iguais, tá bom, gente? Então, esses segmentos proporcionais vão ser o quê? A medida de um segmento sobre a medida do outro, né? É igual, vai haver uma proporção, né? Vai haver o quê? Um aumento, né? O que está acontecendo aqui? Tá dobrando de tamanho, tá? Tá dobrando de tamanho. Então, olha, você, ó, esse aqui é o dobro dessas medidas aqui, tá? Esses segmentos, eles estão dobrando de tamanho, olha. 2 vezes 2 vai dar 4, 3 vezes 2 vai dar 6. O que está acontecendo aqui? Está havendo o dobro do tamanho desses segmentos. Eles são proporcionais, tá? A proporcionalidade, olha, acima, ela é garantida pelo fato de que existe uma proporção entre os números reais que representam as medidas dos segmentos, né? Então, a propriedade fundamental das proporções, né, numa proporção de segmento, o produto das medidas dos segmentos são os meios, que é igual ao produto das medidas dos segmentos, que são os extremos, né? Então, é a medida dos meios, tá? Multiplicando pela medida dos extremos, que é a propriedade fundamental da proporção, né? Então, aqui eu tenho a proporção áurea. O que é a proporção áurea, gente? Na proporção áurea aí, nessa imagem a seguir, né? O ponto C divide a B. Então, nós temos aqui, olha, uma medida, uma unidade de medida, certo? Então, aqui eu tenho ponto A e um ponto B, né? Então, tenho aqui, ó, um segmento aqui, AB, belezinha? Tem um segmento AB. Em dois segmentos, né? A e C, C e B, de maneira que... Então, o que está acontecendo aqui? Esse ponto C aqui, ele está dividindo, veja bem aqui, olha,
ele está dividindo o segmento AB, né? Formando aí um segmento AC e um segmento CD, tá? Aqui, olha, um segmento AC e um segmento CB, de maneira que, assim dizemos que o ponto C ele divide AB em média e extrema razão. O que está acontecendo aí? Na proporção áurea aqui, o ponto C é quando ele divide em extrema razão. Ele divide um segmento, né? Se você for formar, se você for construir, né? Ele constrói aqui um quadrado e aqui ao lado um retângulo. Então, isso daí é uma proporção áurea, tá, gente? Nesse caso aqui, por esse motivo, a razão AC e CB, ou AB e AC, ela é chamada de razão áurea ou razão de ouro. Então, nós estamos aí uma razão áurea ou uma razão de ouro, tá? Essa razão, gente, é o quê? Essa razão aqui, olha, ela é extrema, ela é a média, tá vendo aqui, olha? É quando vocês têm uma média e extrema razão, tá? Então, ela é representada pela letra, ó, esse símbolo aqui, ó, tá? A lei áurea, né? A razão áurea, ela é representada por esse símbolo aqui, olha, que significa φ, tá? Tem o significado de φ. E seu valor é aproximadamente, olha, 1,6, né? Nesse caso aqui, olha, 18, podendo abreviar, tá? Tá bom? Então, a proporção, né? Essa proporção aí, ela é denominada proporção áurea, tá? Essa proporção, ela é bastante apreciada aí, gente, nas arquiteturas, né? Nos projetistas, nos músicos também, tá? Nós vamos ver mais pra frente aí na natureza também, no corpo humano, tá? Nós podemos observar aqui, olha, o corpo humano, olha, a medida, né, do corpo, né, humano da pessoa aqui, olha, a medida do corpo humano, né, e a medida de baixo até o umbigo da pessoa, vocês têm aí o que? Uma proporção áurea, tá? Nós temos uma razão áurea aí, né? Devido que a medida, olha, tá vendo aqui, ó, a média aqui, ó, né? Esses extremos aí, tá? Então, vocês podem observar aqui outras situações também, né? Em que o número φ pode ser determinado, né? No rosto de uma pessoa, olha aqui a medida aqui, ó, tá vendo aqui, olha, determinando, olha, né? Os seus extremos aqui, a média, tá? A média da proporção, no dedo de uma pessoa também, tá? No corpo humano, na linha dos olhos, né? Que é a marca da divisão áurea no comprimento da cabeça aqui, olha, né? Até a boca, aí aqui do queixo, né? Até a sobrancelha, aqui do queixo até aqui, ó, topo da cabeça, né? Então, aí vocês podem aí analisar todas essas proporções, né? Como exemplos, tá? Então, nós vamos fazer agora os exercícios do livro didático da página 155, 156 e 159. Tá bom, gente? Nós vamos fazer juntos através aí de uma aula ao vivo agora.